manifestação pró-Jair Bolsonaro. Ela aconteceu também, ficou ali um pouco distante da manifestação voltada para o governo Lula. Nós tivemos aí a participação de diversos políticos, como, por exemplo, o deputado Zé Trovão e também a senadora Damares Alves, que foi questionada a respeito dessa anistia, se Davi Alcolumbre iria pautar. Ela disse que não vê problema nenhum em pautar esse projeto e que eles vão continuar pressionando sobre essa anistia ampla e restrita e geral. Agora a gente traz o destaque lá para São Paulo. Essa manifestação ela foi organizada pelo pastor Silas Malafaia, contou com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que durante o seu discurso ela chegou a chorar quando reclamou da vigilância que está acontecendo em sua casa. Vale a gente trazer novamente aqui no contexto, Neila, que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Logo em seguida, a Procuradoria-Geral da República recomendou, então, um reforço na vigilância na casa de Jair Bolsonaro por ver risco de fuga. Desde então, nós estamos com a participação de policiais penais na casa de Jair Bolsonaro, trabalhando nessa vigilância. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles estão autorizados a fazer revistas em carros e também estão fazendo essa vigilância na frente e também nos fundos da casa de Jair Bolsonaro. Já lá no Rio de Janeiro, nós tivemos a participação do senador Flávio Bolsonaro, que chamou o julgamento do ex-presidente, que é o seu pai, de farsa e que Alexandre de Moraes está dando uma segunda facada em Jair Bolsonaro. Já o governador Cláudio Castro disse que antes da anistia ele quer ver Jair Bolsonaro inocentado. Lá em São Paulo, o destaque ficou com o governador Tarcísio de Freitas. Neila, a gente vem falando dele bastante nesses últimos dias por conta dessa articulação que ele acabou tomando frente aqui em Brasília para poder pautar essa proposta e esse projeto de anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Não só esses envolvidos, eles querem também incluir todos esses réus que estão sendo julgados lá no Supremo Tribunal Federal. O Tarcísio de Freitas, durante a sua fala, ele afirmou que ninguém que aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A gente separou esse trechinho da fala de Tarcísio e nós vamos acompanhar agora. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Tem coisas que não fazem sentido. Mas o que faz sentido é que Deus é justo, que nós vamos vencer. Que Deus abençoe vocês. Vão para a vitória, vão para a anistia. E eu tenho certeza que nós vamos chegar na anistia. Neila, o que a gente vê aí é um Tarcísio de Freitas subindo o tom, ele encarando de frente Alexandre de Moraes, ele que essa é uma das primeiras manifestações que ele faz um pouco mais incisivas em relação a Jair Bolsonaro, esse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. É importante a gente trazer também que logo após essa fala de Tarcísio de Freitas, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele foi até as suas redes sociais e ele afirmou que o que está acontecendo realmente no Brasil, o que realmente o Brasil não aguenta mais, são as sucessivas tentativas de golpe que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Nós aqui do Metrópolis entramos em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para saber se ele vai responder a esses questionamentos, a essas palavras que foram ditas por Tarcísio de Freitas. Por enquanto, a gente não teve retorno dessa solicitação que nós fizemos aqui do Metrópolis, Neila. Mas fato é que a gente vê aí um Tarcísio de Freitas completamente diferente, ele que veio adotando aí essa mais incisivo. O que a gente ouviu aqui em Brasília, eu acompanhei a manifestação aqui em Brasília, Neila, foi Sebastião Coelho, que é o desembargador, ele que vem organizando esses atos aqui na capital federal.
ele, durante o discurso, ele falou o seguinte, que Jair Bolsonaro, se for para dar apoio, que ele dê apoio à sua esposa ou então aos seus filhos, um dos seus parentes, e não a outro político, porque ele disse que vem aí se aproveitando desse momento de fragilidade de Jair Bolsonaro. Eu questionei a ele se isso foi uma direta para Tarcísio de Freitas, e ele disse que sim, afirmou que essa é uma indireta. Então a gente precisa acompanhar, né, Neila, o que vai acontecer logo após esse 7 de setembro, que estava sendo bastante temido por conta desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Aqui no Congresso Nacional, essa semana, na Câmara dos Deputados, ela promete ser um pouco mais tranquila. Isso porque as sessões elas vão acontecer de forma semipresencial, então os parlamentares eles vão poder registrar a sua presença de forma online, à distância, e vão poder fazer votações. E o que deve ser votado durante essa semana são aquelas pautas que já foram conversadas, que já têm essas articulações para aprovação. A anistia ela deve ser ainda discutida aí nos bastidores, tanto pela oposição quanto pela base governista, mas por enquanto ela não deve ser pautada nesta semana. A gente precisa acompanhar e ver como é que vai ser feita toda essa articulação para a anistia, Neila.